Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma Travessura aqui na nossa Rede TV. Hoje tem Felipe Campos na roda da fofoca. E dentro da nossa roda ele faz o quadro dele, o quadro dos bafões, dos famosos aí. Você vai conferir. Daqui a pouco também o Thiago Rocha, no nosso Tá Sabendo, aqui com a gente na nossa roda para discutir todos os assuntos. E haja assunto de ontem para hoje, hein? É uma bomba atrás da outra, realmente. Aliás, começar a nossa primeira página hoje falando de uma coisa que ninguém esperava. Eu também fiquei muito surpresa, acho que todo mundo até agora, não é? Com o comunicado da Ana Maria Braga, hoje cedo no Mais Você, dizendo que a bateria dela acabou e que ela ia tirar essa semana de folga, que ela ia se afastar, ela volta na semana que vem, isso foi o que ela deixou dito, e a partir de amanhã ela já não está no Mais Você. A partir de amanhã, Zeca Camargo e Patrícia Poeta vão substituir a Ana Maria Braga enquanto ela tira esses dias, que ela diz que é para fazer outras coisas. Ela não especificou também o que era, só disse que é para fazer outras coisas e recarregar a bateria. A Ana disse que vinha pegando numa batida muito forte e que tem hora que a pilha acaba realmente. Mas assim, ela vem de uma fase tão boa, né, cheia de memes, de acontecimentos engraçados, cada hora, né, eles bolam uma coisa diferente para ela fazer no programa, e assim, tá todo mundo gostando muito, o programa tá aí super assistido, sempre foi sucesso na verdade, e de repente vem essa história, amanhã ela não tá no Mais Você. E assim, ninguém tá sabendo de absolutamente nada, né? O pessoal tá achando que ela veio realmente de uma batida muito forte em termos de trabalho, veio numa marcha muito acelerada por conta do Superchef, né? E depois ia ter Superchefinho, essa coisa toda, porque ela fazia o programa ao vivo e ainda gravava o Superchef, e isso pesa realmente. Você pegar 2 jornadas de trabalho não é fácil, tudo bem, é durante um período, mas é um período suficiente para te deixar com o estoque de energia lá embaixo, não é? E a Ana sentiu isso, né? E disse isso e preferiu se afastar, pediu aí uns dias de folga para a emissora, e é claro, não é, que a Globo não iria dizer não. Então, tá todo mundo assustado, né? Falando, nossa, será que é algum problema? Mas ela deixou claro que não tem nada a ver com os problemas de saúde, pelo menos, né? Ela deixou isso claro, não citou assim com essas palavras, mas o que ela falou foi apenas de queda de energia mesmo, de acabou a bateria, não dá, tô cansada, estafada, tipo assim, e vou tirar uns dias de folga. E são poucos dias, na verdade. Hoje é terça-feira, né? Então é quarta, quinta, sexta, aí ela junta com o fim de semana. Na segunda, segundo o que ela falou, aí a Ana Maria tá de volta. Vamos ver esse trecho que realmente deixou o pessoal, o público fiel da Ana e que assiste todos os dias o programa, bastante impactado. E depois a repercussão que isso teve nas redes sociais também foi bem grande, porque é isso que eu tô falando desde o começo, uma surpresa danada, ninguém esperava por essa. Vamos lá. Aí, Lorzé, nós temos que contar para vocês o seguinte. Eu e o Louro, o que aconteceu? como vai... que foi, Louro? Nós fizemos agora? Não fizemos nada, Louro. Eu quero contar que eles vão ter visita aqui de amanhã até sexta-feira. É rapidinho também. Não é? Dá tempo nem ter saudade. Que a gente vai fazer uma outra coisa, entendeu? E aí, a partir de amanhã, quinta e sexta, os meus amigos, nossos amigos, Zeca Camargo e a Patrícia Poeta, vão assumir os trabalhos aqui. E vocês vão ficar em ótimas mãos. É mesmo, cuida bem deles pra nós até. Cuida direitinho, tá? Na segunda a gente tá de volta, com energia renovada, que a gente acabou a bateria. Você sabe quando acaba a bateria? Acaba mesmo. Tem dia que acaba a bateria, então viemos numa batida muito forte, aí nós vamos ficar aí fazendo outra coisa, né? Esse fazendo outra coisa também está dando margem a uma série de comentários e de possibilidades, inclusive que ela esteja gravando alguma outra atração para a emissora, não é? Nada disso é confirmado. Eu acho que pela maneira que ela falou e tão natural, né, ela fala, vamos fazer outra coisa. Aí fica aquele tremendo ponto de interrogação. O que é essa outra coisa? É gravar uma nova atração dela para a Rede Globo? Finalmente vai sair o programa da Ana Maria Braga?
clínica em horário nobre, é check-up, é o controle do câncer de pulmão que ela já teve ou não, mas pelo jeito não, pelo jeito de repente, né, acabaram as férias de julho para o pessoal, ela veio trabalhando esse tempo todo, então agora tirar 3 diazinhos e mais o final de semana de folga, e ela mesma falou, aí a gente volta com a bateria renovada, acabou a pilha, acaba de verdade, né, e quem tem programa diário sabe muito bem disso, é complicado, gente, é um desgaste todos os dias, por mais que você goste de fazer o seu programa, e no caso dela, eu acho que está bem claro que seja isso mesmo, espero que a semana que vem, se ela tiver surpresas, sejam boas surpresas para todos nós, tá certo? Bom, outra coisa também, só que aconteceu ontem, mas é o caso ainda muito comentado e ainda bastante repercutido, do João Vicente Neto em relação ao Silvio Santos, porque ele não se pronunciou, né? Ele apagou a conta na rede social e depois que vieram os tweets dele machistas, homofóbicos, todos à tona, e deixaram claro para o público que ele era o que ele estava dizendo que o Silvio Santos é, ele não tinha falado mais nada, mas ele tem o programa junto com o Chico Sá e o Marcelo Taz no canal A Cabo, que é o Papo de Segunda. Ontem foi segunda e eles estavam lá. E aí sim, em casa, cercado de amigos, porque o estúdio é a casa deles, o programa, né, o espaço que se ocupa é considerado a casa da gente, ali entre amigos ele se sentiu amparado para falar ao lado dele dessa história. Ele não pediu desculpas, ele não se retratou, ele não fez nada disso em relação ao Silvio. Ele continua elogiando daquela maneira estranha, né, que ele elogiou lá no programa do Porchat, que aliás ontem me cobriu de elogios. Obrigada, viu, Porchat, você é uma flor de criatura, pode ter certeza. Olha aqui, aí o que acontece? Mas pelo menos ele tocou no assunto, né? Ele preferiu falar das mensagens antigas que foram resgatadas pelos internautas e que cobrem de vergonha qualquer ser. Aí ele assumiu que ele era tudo aquilo mesmo, mas ele era, isso lá em 2009, na época em que, dessa época que resgataram as mensagens. Ele falou que hoje ele não é mais nada disso, né? Ele é, na verdade, só desrespeitoso, realmente irônico, né? De uma forma que transforma o que seria crítica em insulto. É essa linguagem que ele usou em relação ao Silvio Santos. Vocês viram primeiro o Marcelo Taz tentando passar um pano assim, e a cara de assustado, de menino assim, meio acuado do João Vicente, aquela coisa toda, falando, não, foram as chamadas que fizeram em relação a isso, que provocaram tudo isso. Imagina, o pessoal tem e foi exibido e está aí nas redes sociais, nós vamos ter no nosso programa, no exato momento da entrevista onde ele fala tudo aquilo. Não foi chamada nenhuma, não, foi o que ele disse, da maneira que ele disse, que acabou provocando a reação de indignação do público. E quando ele fala disso, é assim, 2 piscadas e ele já vai para o lado dele, dos tweets, das mensagens, dizendo, ele assume que ele era tudo aquilo mesmo, e agora ele diz que ele mudou. Então prova pra gente, João Vicente, olha, se você teve a intenção de ofender, se você não teve a intenção de ofender, na prática ofendeu e magoou o público, né? Pode ser que o Silvio nem dê a mínima para esse tipo de coisa, mas o público tomou as dores com toda certeza. Você sentiu o peso da mão do público, né? Deu para sentir direitinho. Então peça desculpas, faça uma retratação, fala assim, olha, eu não tive mesmo a intenção, ou eu tive, me arrependi, desculpa, Silvio. Sabe, é tão simples esse tipo de coisa. Aprende com o Raul Gil. O Raul Gil não quis ofender os coreanos, os japoneses, as crianças e os meninos que foram cantar no programa, mas o pessoal se sentiu ofendido. O que ele fez? Ele falou, me desculpem, gente, não teve a intenção, mas me desculpem, porque o mais importante é isso. Não interessa se você tem razão, você não tem razão. Interessa é cuidar do estrago, não é? Se as pessoas se sentiram magoadas, é chegar e falar, pô, meu, desculpa, não era a intenção. Eu me expressei mal, ou eu exagerei, ou eu pensava tudo isso mesmo, só não imaginei que fosse magoar tanta gente. Tem tantas maneiras de se, pelo menos amenizar uma situação, ou tentar deixar as pessoas menos magoadas, ou reconhecer um erro, do que ficar tentando justificar de outra maneira. Eu era assim, agora eu não sou, tenho orgulho do que eu sou, orgulho do que você é, pode ser, você tem todos os motivos, ninguém te conhece melhor do que você. Agora, que aquele episódio provocou um resultado extremamente negativo, provocou.
Então não adianta querer encontrar desculpas, adianta chegar e falar, ô gente, ó, não valeu, realmente, seria tão pouco e seria eu acho que não só um momento de humildade, de reconhecer um erro, isso também é maturidade, mas muito mais de respeito a um profissional que é um ídolo no país inteiro. Você goste, você não goste, né? Você reclama de determinadas coisas, a grande parte do público não reclama não. Então eu acho que em respeito a eles, caberia muito bem, seria muito ético, inclusive, um pedido de desculpas, algum tipo de retratação, não essa retratação oficial, formal, um discurso, não. Né? Ontem seria muito legal estar em casa, estar entre amigos, o pessoal lá dando uma força, carregando ele no colo, porque é normal que esteja abalado mesmo com a reação do público, mas reação a uma coisa que ele provocou. Mas custava chegar e falar, não, olha, eu acho mesmo, ele é ótimo, isso, aquilo. Desculpa, Silvio, só. Entendeu? Acho que seria muito importante, porque esse desculpa seria para todo o público brasileiro que ama o Silvio há muitas décadas. O pessoal falou, o Silvio não é Deus. Claro que não é Deus. Eu falei isso aqui, né, na segunda-feira, sei lá que dia, eu não sei nem que dia da semana eu tô, mas eu falei um dia depois que tudo isso aconteceu, estava falando, nenhum artista, nenhum está acima da crítica. Ninguém, absolutamente ninguém é obrigado a gostar desse, daquele artista, por mais ídolo que ele seja, por mito que faça história, não sei o quê. Não, porque as pessoas são diferentes, viva a diversidade. Agora, respeito é fundamental, isso com certeza. Gostar ou não gostar do trabalho, mas reconhecer a dimensão que ele tem e o significado que ele tem para a grande parte ou para a maioria do público, e no caso do Brasil, né, a gente tem ídolos unânimes que vão de Silvio Santos a Roberto Carlos, a Ayrton Senna, forever, né? Eu acho que isso tem que ser levado em conta. Mas o pessoal se acha moderninho, descolado, nata da humanidade, mentalidade 1000 anos à frente e acha que pode tudo. E não pode não. Ninguém pode. Na verdade, isso era bom ele começar a sentir. E acho que começou, né? Porque a reação se fez presente. A mobilização também. E isso eu achei extremamente positivo. Acho que para o Silvio, se ele já sabe disso, soube, se deu importância, se não deu, uma coisa que deve ter sido um carinho no coração dele, foi essa reação do público, porque realmente foi muito intensa, foi muito forte, fez até com que ele se retirasse das redes sociais. Acho que ele volta, né? Mas tudo bem. Boa tarde, boa Felipe tarde. Campos, tudo bom? Boa tarde, boa Thiago tarde, Rocha, gente. Boa tudo tarde, bom? Sônia, boa tarde, tudo Felipe. em Boa paz tarde, aí, pessoal. viu? Só para fechar, alguma coisa a acrescentar? Acho que esperto ele é, ele tentou sair se esquivar da entendeu? 2 segundos ali rapidamente Silvio, ele né? foi. E assim, e uma outra coisa, me estranha o Marcelo Taz, um comunicador do peso do Marcelo Taz, não conseguir entender como é que se faz uma manchete. Uma manchete você pega a frase mais escabrosa, a frase mais curiosa, a frase que chama mais atenção e coloca. E de fato, na entrevista do João Vicente, a frase que mais chamou a atenção foi justamente essa. Então, não tem por que ficar assustado, Taz, porque você, já é do negócio há muito tempo. Ontem ele estava meio assim, em cima do muro, porque quando a Suzana Vieira, que era a convidada de ontem, espremeu o Taz na parede, falando, eu odiava o CQC, vocês, né, foram falar que eu posei para Playboy e mostraram uma vaca na capa, como é que se faz esse tipo de coisa? Falou um palavrão, por que vocês não mostram um homem? No caso, ela citou o Tarcísio Meira, que também tem idade. Por que uma mulher nesse caso? Aí ele falou, mas eu só assistia isso, eu não aprovava esse tipo de coisa. Quer dizer, o tempo todo fugindo da dura realidade. Feio isso, né, Felipe? Olha, pela interpretação do Taz, a história do João Vicente foi tão esdrúxula que ele nem quis repetir, na verdade, o que o João Vicente disse, né? Tanto que ele falou, eu não vou nem repetir toda a ira, né? O que e na verdade não foi. Ele poderia mesmo falar, mas ele não disse por vergonha também, né?
Eu acho que é isso, na verdade. Chega, né? Vamos virar a página e girar a nossa roda. Mas, olha, ainda é Silvio Santos, porque a Fernanda Lima respondeu aquilo que o Silvio falou, acho que foi no último jogo dos pontinhos, que ela era magra demais, né? Que tinha perna fina, e com ela nem amor nem sexo, fazendo um trocadilho aí com o nome do programa mais famoso da Fernanda Lima. Aí um outro programa abordou a Fernanda e perguntou o que ela tinha a dizer a respeito desse comentário do Silvio Santos. E ela disse: Silvio, por que não te calas? Né? E foi muito divertido, eu gostei da resposta dela. Que lembra, porque essa frase é do rei Juan Carlos da Espanha, vocês se lembram disso? Acho que era no encontro mundial, aí estava o Hugo Chávez, né, naquela mesa e começou a dizer um monte de abóbora, ele ficou indignado e ele olhou para o Hugo Chávez e falou: por que não te calas? Né? E aí ela usou a mesma coisa para falar para o Silvio Santos. Foi a resposta da Fernanda Lima, né? Tipo assim, não tem o que falar, não fala nada, né? Não, e pode ser, eu acho que existem jeitos e jeitos. O Silvio pode não gostar das pernas finas da Fernanda, mas ela está muito feliz com o visual dela, o Rodrigo também deve estar, porque continua casado com ela, então tudo certo. Tudo certo. E foi assim, do jeito que bateu, levou, então tudo certo. Tá tudo Olha, certo, ela pode ter perna fina, ela pode ser o que for, mas ela é casada com o Rodrigo Rio. Isso. É verdade, isso tem um ponto mais forte ainda nessa história. Mas olha, Silvia, você vai me desculpar, eu vou discordar. Ela pode ter perna fina, pode ser o que for, mas ela tem um marido que chama-se Rodrigo Hilder. E aí abafa tudo. Tinha um movimento nas redes sociais falando que eles tinham que sumir com o Rodrigo de cena. Tira ele pra lá, porque ele cozinha, ele faz tricô, ele é lindo, ele é bom pai, ele é bom marido. Chega. Tava todo mundo achando que tá demais já. Acabou, não querem mais saber do Rodrigo Hilder na brincadeira. É claro, né? Bom, outra coisa que a gente tem para comentar aqui, ainda para fechar essa história do Silvio Santos, é que as filhas proibiram o Silvio de tirar novas férias. E se ele quiser descansar, tipo a Ana aí, que acabou a pilha também, é que ele tá voltando das férias, tá de pilha nova. Mas sem sair do Brasil. Não querem mais que ele saia do Brasil. E por quê? Porque as 3 estão grávidas, não é? Tem bebê para pipocar a qualquer momento aí, em qualquer fase do ano. Então, elas querem o pai por perto, elas querem o pai presente. Então, voltando, terminando essas férias, a partir daí ele vai ter que dar um tempo. Se viajar é por aqui mesmo, para poder voltar rapidinho, no caso de um dos netinhos encomendados já nascer. É interessante isso, Duvido que ele consiga. Por quê? Você imagina o Silvio Santos descendo no aeroporto, qualquer aeroporto que ele desça, pode ser no Pinto Martins em Fortaleza, pode ser no Galeão no Rio de Janeiro, vai ser um grande tumulto, ele não consegue ter paz. Aí você fala: Thiago, mas tem jatinho. Tá, mas ele vai chegar no lugar e sempre vai ter alguém para... Gente, mas mais que na porta do Jaça, impossível. Ele tá lá com todo mundo. Mas eu acho que não tem jeito. Aqui no Brasil é muito difícil o Silvio Santos conseguir tirar férias para relaxar. Em algum lugar retirado, quem sabe? Ele que acerte isso com as filhas. Fazer um retiro espiritual, pode ser. Realmente. Mas as filhas proibiram o Silvio Santos de tirar férias. Acabou, essa daí foi a última, que ele saia do país e que ele vá para lugares muito longes. O Thiago falou, ele passou pelo Canadá, foi para o Alasca, né? Foi uma viagem longa e a baixíssimas temperaturas. Como 3 das 6 estão grávidas, então elas não querem o pai distante, querem o pai presente para quando os bebês nascerem. Elas estão ainda de pouco tempo, não estão? Não, são fases diferentes. Quase, né? Da Daniela já está quase para nascer. Então aí tem a Renata depois e por último a Patrícia. Então ele vai ter que estar por aí realmente. E olha, gente, é uma notícia triste, mas assim, ele deixou uma música, um jingle que é para sempre, não é? Porque morreu o criador do jingle. Silvio Santos vem aí aos 85 anos de idade. Olha que judiação, dessa música, não é? Essa música, que é o hino, né? Dos programas de auditório. É um clássico de programas de auditório. Então, o compositor Arquimedes Messina, que ficou famoso como criador de jingles publicitários e pela música que consagrou Silvio Santos em seu programa, morreu
ontem, aos 85 anos de idade, aqui em São Paulo. O compositor passou mal no domingo, chegou a ir ao hospital, mas acabou não resistindo a uma ruptura de um vaso no fígado. E o amigo Alexandre Guerra, cujo pai trabalhou com Messina na década de 50, confirmou a morte de Messina ao site UOL. E ele disse, foi totalmente inesperado, ele tinha uma boa saúde. Messina deixa a mulher e 2 filhos e o velório acontece hoje. O enterro será no cemitério Vila Mariana, aqui em São Paulo. Mas o que é mesmo? Tem monte. Olha, uma apresentadora que já está negociando com a Bandeirantes e um apresentador que está numa emissora também negociando com a Bandeirantes. E eu recebi uma informação sobre a Ana Maria Braga. Ela está aí, ela foi para Bofete. Interior de São Paulo. Bofete. Seja lá o Tabef. É onde é a fazenda dela, em Bofete. Tá. Então tá. E foi ela... descansar realmente, né? Que não ela tá gravando nada, não. Não é nenhuma surpresa. Diz que ela foi para lá artística. justamente com o namorado para descansar, ficar alguns dias, enfim, porque acho que ela teve crise de estresse esses últimos dias e preferiu ir para lá. Tá certo, retirar a natureza, ar puro, sossego e o namorado, quer mais o quê? Que cara é essa? Que cara? Não acredita? Thiago, Claro, alguma coisa tem a isso, né, Brão? É a mesma coisa, você do nada falar assim, não, eu preciso de um retiro espiritual. Mas não vai. Eu preciso, entendeu? gente, olha, preciso. Gente, se eu falar que eu preciso de ir pra Bofete, eu uma bofetada. Eu preciso descansar em Bofete. Porque não é assim que a coisa funciona na TV. Assim, no meio de uma terça-feira, né? No meio da semana, nem meio da semana ainda, já dizer. Infelizmente não é assim que a história funciona na televisão. Por quê? Porque existe um negócio chamado, primeiro, público, que está acostumado a vê-lo todo dia na televisão. Mas vai fazer o quê? Segundo, se ela não tá, você tem os seus patrocinadores, que eles também compram o horário, compram a publicidade naquele momento, porque confiam na Ana Maria, confiam na Sônia Abrão, confiam no Nelson Rubens, no João Kleber. É assim que funciona. Sim. Não é do nada você fala assim, não, eu não vou mais apresentar, preciso dar uma descansada. Alguma coisa tem. Porque se isso já fosse programado, você gravaria e não pegaria todo mundo de surpresa. Ela pegou todo mundo de surpresa. Pois é, e aí vem a história também daquele telefonema que vocês não estão sabendo? Não. Ué. Qual é o telefone? A direção da Rede Record ligou para Ana Maria quando começou todo esse bochiche dela ir ou sair ou não. E disse para ela o seguinte, você faça a sua proposta e aí venha discutir. Porque isso quer dizer, ela tem as portas abertas na emissora. Então, talvez, eu não acredito que seja, mas pode, mas nada. Bom, a gente, tudo acontece. A televisão é muito maluca. É muito doido, né? A gente nunca sabe, a pessoa às vezes está satisfeita, de repente não está mais. O povo começa a ficar... Eu tô satisfeita, gente. Todos nós. Mas é isso que é mais maluco, entendeu? Porque se você falasse assim, não, já é tradicional, ela vai tirar férias assim, o que acontece? Você faz o programa de manhã ao vivo e à tarde você começa a gravar. O primeiro, o segundo, o terceiro... Mas falaram que é isso que esgotou a Ana. Ela tem que fazer o Superchef e alguns eram gravados, alguma coisa assim, então ela tinha que fazer o ao vivo de manhã, gravar outro à tarde. Mas isso é um negócio que você... é um quadro do programa, quadro, é quase o programa inteiro. A Ana tem não ganha. Essas temporadas. A Ana não ganha 1 milhão também, entendeu? À toa, porque as pessoas sabem que ela é ótima. As pessoas também, independente de milhão, não são máquinas. Não, né? mas aí o que acontece? Você grava de sexta e você fica em casa sexta, sábado e domingo. E tá tudo certo. Aí você faz isso na próxima semana, você grava sexta, fica sábado e domingo em casa. O que eu tô falando é que tem alguma coisa fora do script que a gente ainda não sabe e que eu acho que vai ventilar aí. É tudo muito doido, tudo acontece. O Tiago estava falando uma coisa, que na verdade ela nunca grava programa, ela é sempre substituída, né? Era o André Marques com a Cissa Guimarães, agora vai ser o Zeca Camargo com a Patrícia Poeta a partir de amanhã, mas ela deixou claro, são 3 diazinhos só,
que ela fica ausente do programa. No total, ela descansa 5 dias, porque soma o final de semana, na segunda ela tá de volta. Mais estranho ainda, que se só... Caramba, nada te convence? Não, Sônia, peraí, mas olha só. Mas ela precisa descansar. Tá bom, então espera até sexta, aí gravo da sexta, sábado e domingo, tá tudo certo. Eu não tô aqui falando... É que eu acredito que a Ana, ela não grave, porque tem, como você disse, tem a ver com a questão comercial dos anunciantes, de quererem fazer com a Ana Maria, então, de não deixar gravado, talvez em questão da própria audiência. Imagina o prejuízo. Eu acho que é isso. Quem anuncia com a Ana Maria muitas vezes não quer anunciar com o Zeca Camargo. Já tá tudo pago, dinheiro não falta, pode ter certeza disso. Vamos aguardar. Vamos aguardar. Eu acredito que seja só uma retirada estratégica mesmo, para poder dar uma recuperada, recarregar a pilha, e segunda-feira ela tá de volta. E a Ana é transparente, se for qualquer coisa, na segunda-feira ela vai estar contando para todo mundo, né? Isso ninguém pode não falar da Ana Maria Braga. Exatamente. Ela sempre foi muito franca. É verdade. Em todos os momentos da carreira dela, inclusive na Rede Globo, quando ela deu uma entrevista e falou que não estava satisfeita. Exatamente. Lembra disso? Lembro disso. Que caiu com uma bomba. E se ela não contar, o Louro conta. É isso mesmo, Louro, conta. E tem um monte de bafão. O que é? Tem um monte. Ah, você não quis dar um monte. prévia nenhuma. Não, mas daqui a pouco eu falo pra você. Tá bom, mas tá tem bom. um monte. Ele tá fazendo um mistério. O apresentador gente. vai sair de uma... Um apresentador, ele está atualmente numa emissora. Tá. Porém, Vai ele já está negociando Pra ir com uma outra emissora. Band, que você falou. Você que Eu falou, ia falar, não sou nossa, eu. será que ela é mágica? Não, você já tinha falado. Será que ela falado. já sabia? Mas foi você que falou. Eu fico atenta, né? Eu fico ligada. Depois eu repito igual papagaio. Pois Não é isso que eu tava fazendo. Então é isso. Olha aqui, gente. Evaristo Costa já está no Reino Unido. E eu né? errei. Não, eu não sei se você errou. Porque é muito perto ali. Eu acho que ele vai dar uma passeada Falei pela Portugal, Europa. e eu aí... acho que ele ainda vai baixar lá. Mas você errou com o Evaristo, entre aspas, mas o Geraldo Luiz está lá, sério. Faz a notícia valer. Não vale. Eu acho que assim, a gente tem que assumir. Eu falei que ele ia para Portugal. Por enquanto, não. Por enquanto é Reino Unido. Eu tô falando que você não descartar a sua informação, não, porque eu acho que tem a ver. Agora, o que é? Ele tá meditando, ele colocou essa foto. E a mulher dele, a Amália Stringini, né, encheu de fotos lá o Instagram dela, mostrando, né, que eles já estão lá. E ela fala, depois de 10 longos anos, e ela diz assim, paciência paga. Ou seja, ela teve paciência com esse ritmo de vida dele, com a profissão dele, com tudo que ele teve que se dedicar, mas o que ela queria mesmo era estar lá. Ela esperou pacientemente esse dia chegar e chegou. De repente bate um pouco com aquilo que o Evaristo estava justificando, a saída repentina também dele da Rede Globo de televisão. Cuidado lá do pessoal, da vida pessoal. Já começou, né? A viagem já foi feita justamente para lá, como se tinha falado, e pelo jeito ela tá mais feliz que ele tá meditando, e ela tá curtindo loucamente, já tá postando foto e já tá desabafando realmente. Olha, ela escreveu assim: é como estar em casa, paciência paga, após 10 longos anos, muito orgulhosa em estar de volta, escreveu a Amália em inglês na conta do seu Instagram, né? E realmente mostrando aí toda a sua felicidade em estar fora do Brasil, com o marido e os filhos, né? A família mesmo. E num dos momentos que ela responde algumas pessoas na rede social, ela fala assim, olha, até para UTI eu fui, ou seja, vindo de encontro com aquilo que a gente já tinha falado. Teve um AVC. Que era ela teve um AVC, então problema óbvio, de saúde, né? Então, a gente deseja boa sorte, mas e tem uns ventos também soprando, e aí falando que o Evaristo Costa poderia ir para a Rede Record, mas aí já para hoje em dia, né? E aí o César Filho vai para o Domingo Espetacular, foi uma bola que a gente cantou há muito tempo, mas acho que se ele viesse, ele viria pro Domingo Espetacular, eu acho. Eu acho, mas eu acho muito difícil, se ele voltar, ele ir para uma outra emissora. Será? Eu acho, sei talvez. Não, mas não. eu tenho Olha aqui, eu tenho um bafão depois que tem a ver com essa história também. Mas eu acho que ele deixou mágoa sem querer, né? Mas assim, porque
era para ele estar no ar até o final do contrato dele. Tiraram. Ah, mas aí... Tiraram. Não, mas é que foi mais forte. Quando começou a pipocar, aí as pessoas falam, pô, Evaristo, ele tem um apelo, pô. O cara, há mais de uma década comandando um telejornal diariamente, as pessoas falam, pô, como é que vai? E assim, substituindo o Bonner, substituindo no Fantástico, mas sabe de uma coisa, assim, tiraram num dia que não era esperado, sacaram do ar, no outro já escolheram o substituto, e segunda-feira que vem o Doni já vai estar no ar. E uma coisa que me chama muito a atenção depois de todo esse rebuliço, enfim, com o Evaristo Costa, o que me colocou muito a pensar, Thiago, também é aquela história, eu quis sair, mas também saíram comigo, sabe? Eu acho que teve uma puxadinha de tapete, sim. Mas teve rapidamente. Tanto que é verdade, foi nisso que eu me peguei. Ele saiu, se despediu, no outro dia já estava tudo esquematizado pro rapaz entrar, então quer dizer... É tipo assim, quer ficar fora do ar? Então é isso que tá precisando, então já fica, sabe uma coisa assim? Eu vou te adiantar. Porque normalmente, cúpula de emissora pensa assim mesmo, pra que eu vou ficar alimentando no ar a imagem de um produto que daqui a pouco vai estar na outra emissora? Não é meu mais. É isso. Entendeu? Pode e já ser. que ele falou tanto, quero ficar fora do ar, quero o meu ano sabático, já começa o ano sabático agora. Pode ser os 2 meses até o fim. Mas eu acredito muito que eles devem ter chego pro Evaristo Costa e devem ter dito o seguinte, olha, você não vai fazer mais parte da emissora, por exemplo, do Jornal Hoje. Aí ele falou assim, então eu vou fazer o seguinte, vamos dizer que eu vou sair. Eu não quero que vocês saiam comigo. Pronto. Entendeu? Eu prefiro dizer que eu estou saindo, porque pelo menos eu saio de uma forma bacana. Vocês não têm nada a perder, eu coloco a minha cara no vídeo todos os dias. Não sei se é uma briga dele assim. Eu acho que ele pediu. Ele, em função de outros rumos profissionais, que ele deixou muito claro que estava coisa, 22 anos de emissora, mas 14 de telejornal hoje. E ele não falou que não aguentava mais, mas ele disse que ele fazia sempre a mesma coisa. Então, acho que ele teve uma outra grande proposta profissional, financeiramente, novos rumos na carreira, ampliados esses rumos na carreira, e foi isso que ele topou. E a proposta é assim, descansa um ano a imagem, né, e volta já em 2018 para um caminho completamente diferente e muito legal, que vai compensar profissionalmente e financeiramente. Eu acho que esse é o rumo com toda certeza. Agora, a Globo vem dizer que com a saída do Evaristo não sabe quem colocar no Fantástico, conta outra, né? Com um celeiro de talentos tão grande. Imagina, brincadeira esse tipo de coisa. Tá tentando disfarçar o quê, né? Pois não dá pra entender realmente, viu, gente? Mas tem a volta do William Vac. Voltou pra alegria da Silvana. Não, ontem eu tava lá, duro e firme diante da TV, esperando começar o Jornal da Globo para ver se ele ia voltar realmente, porque estava previsto, mas você nunca sabe. E voltou, o William Vac estava lá. Agora, um detalhe que chamou a atenção foi ele não ficar se levantando da bancada como normalmente ele sempre faz, e os apresentadores de telejornal, né, o William Bonner, que eu diga, fazem também. Então, isso demonstra que ele voltou, mas ele voltou numa marcha lenta, né, até tá completamente aí recuperado. Por enquanto, ele ainda tem que se cuidar, né? Eu estava imaginando você ontem, lá por volta das 11 da manhã, aqui, ó, assim, na tua casa, com o controle remoto aqui, com um buquê de flores, aqui, esperando. Será que ele vem? Será que ele não vem? Sacanagem, foi desse jeito, não? Sacanagem, não foi assim, não, viu? Mas o controle eu fiquei botando palitinho no olho, assim, porque ontem eu estava muito cansada, minha bateria também tinha acabado, assim, mas pra ver se ele ia estar lá. E tava. E com um buquê de flores da moça. Buquê de flores. Meu herói. Meu lindão, esse ele é, tá? Olha aqui, Xuxa não se segura e tem uma crise de riso ao vivo no Dancing Brasil. Eu, gente, não gosto de falar sobre aquilo que eu não vi. E eu não vi esse momento. Eu vi que as opiniões estão absolutamente divididas. Tem gente achando um hábito... você tem aí, Marquinhos? Foi ótimo. Então vou ver, porque aí eu vou ter uma opinião minha mesmo. Porque eu tava só...
vendo o pessoal no meu Twitter, e muitos achando muito engraçado, e outros achando que ela constrangeu demais a Milene Domingues, porque ela não parava de rir, parecia que ela estava rindo da Milene, porque foi na hora que a Milene foi julgada, e o Jaime Arocha falou uma série de coisas lá, e aí a Xuxa não parava mais de dar risada. Vamos conferir agora. Mas o que não pode é você ficar com esse sorriso o tempo inteiro, que te dá uma falta de memória coreográfica. Esse sorriso atrapalha você lembrar a coreografia, entendeu? Você lembra mais de sorrir do que dançar. Sabe o que eu achei? Eu acho que ela tirou um barato da cara do Jaime Arocha. O que acontece? O Jaime ontem estava atacado, Sônia. Esse foi um dos momentos do Dance Brasil que ele dava um tapa, mas não falava assim, não, você é ruim. Ele dava uma balanceada sempre com educação. E aí, beleza. Eu acho que chegou uma hora que o copo transbordou, né? E foi nesse momento, porque assim, tava muito engraçado. Eu ri junto com a Xuxa. Na hora que ela tava, eu falei assim, gente, ela não segurou. E não foi só até aí. Ela riu mais ainda? Riu mais. Deu a nota, tudo certo, ela continuou rindo. Aí teve o TP para chamar a próxima dupla, ela no meio... Entendeu? Então assim, não foi isso, Felipe? Foi. Não, e o que eu percebi foi o seguinte, ela ficou possessa com o Jaime, essa foi a grande verdade, porque ele começou a implicar... Porque ela fala, o Jaime tem cada uma... ele começou a implicar com o sorriso da Milene Domingues. Tanto que a Milene apaga o sorriso, né, tadinha? E aí... É uma coisa muito legal do Sérgio Maroni, que ele fez questão, né? Quando a Milene estava subindo, ele falou, e um lindo sorriso, né? Ele deu uma colher de chá bem legal ali pra ela. Eu achei que foi meio sarcástico, como quem diz assim, agora eu vou rir, entendeu? Deixa eu rir à vontade, porque eu sou a dona do programa e quero ver você mandar eu parar de rir. Eu acho que foi uma crise de riso. Foi uma crise de riso, porque ela foi muito espontânea. Não foi? E olha, eu acho que ela não percebeu que a Milene estava realmente ficando constrangida, tadinha. Mas assim, ela já tinha subido, o Maroni deu uma força ali para ela, para Milene Domingues e o coreógrafo, né? E a Xuxa não percebeu isso, porque ela estava rindo pra valer mesmo. Que verdade seja dita, a dança da Milene estava aquém dos outros participantes. É mesmo? Entendeu? Não foi legal? Não, estava muito coreografado, eles não estavam dançando no ritmo da música, parecia que ela... Tudo 3, 4, 5, né? Tá. 4, 5, 3. Parece mais ensaio. E aí, como ela ficou de 8, 7, 6, 5, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Esse é o robôzão do Raul Gil? Ei? O que é isso? Me fala! Parece aula de... Para! É compasso, não é? Mas compasso do quê? Esses caras... Que porra é essa? O coreógrafo também tá rindo pra caramba, é isso? Acho que rindo bastante, não do Jaime, rindo mais. Gente, a risada da Xuxa que eu fiz agora eu não entendi. Nem eu. Mas é verdade, o coreógrafo tava rindo bastante também. Enfim, gente, programa ao vivo acontece de verdade, né? E olha, parabéns, Yudi Tamashiro. Eu acho que o SBT deve ter falado... O Yudi de novo? Eu acho que o SBT deve ter pensado assim, poxa vida, eu deixei escapar um cara que é completo. Porque não é só apresentador de televisão. Ele também é um bom ator, fez o musical dos Mamonas, deu o recado. E agora, no Dancing Brasil, dançando, infelizmente, os competidores vão ter que pedalar muito para chegar, pelo menos, perto do talento do Yudi para dança. Que barato isso, muito legal. Não, o cara é muito bom, e ele Sônia. cisma muito com a altura dele, né? Tudo ele tem medo, ele acha que ele vai ficar... Sejam boas surpresas para todos nós, tá certo? Bom, outra coisa também, só que aconteceu ontem, mas é o caso ainda muito comentado e ainda bastante repercutido, do João Vicente Neto em relação ao Silvio Santos, porque ele não se pronunciou, né? Ele apagou a conta na rede social e depois que vieram os tweets dele machistas, homofóbicos, todos à tona, e deixaram claro para o público que ele era o que ele estava dizendo que o Silvio Santos ele não tinha falado mais nada, mas ele tem o programa junto com o Chico Sá e o Marcelo Taz no canal A Cabo, que é o Papo de Segunda. Ontem foi segunda e eles estavam lá. E aí sim, em casa, cercado de amigos, porque o estúdio é a casa deles, o programa, né, o espaço que se ocupa é considerado a casa da gente. Ali entre amigos ele se sentiu amparado
para falar ao lado dele dessa história. Ele não pediu desculpas, ele não se retratou, ele não fez nada disso em relação ao Silvio. Ele continua elogiando daquela maneira estranha, né, que ele elogiou lá no programa do Porchat, que aliás ontem me cobriu de elogios. Obrigada, viu, Porchat, você é uma flor de criatura, pode ter certeza. Olha aqui, aí o que acontece? Mas pelo menos ele tocou no assunto, né? Ele preferiu falar das mensagens antigas que foram resgatadas pelos internautas e que cobrem de vergonha qualquer ser. Aí ele assumiu que ele era tudo aquilo mesmo, mas ele era, isso lá em 2009, na época em que, dessa época que resgataram as mensagens. Ele falou que hoje ele não é mais nada disso, né? Ele é, na verdade, só desrespeitoso, realmente irônico, né? De uma forma que transforma o que seria crítica em insulto. É essa linguagem que ele usou em relação ao Silvio Santos. Vocês viram primeiro o Marcelo Taz tentando passar um pano assim, e a cara de assustado, de menino assim, meio acuado, do João Vicente, aquela coisa toda, falando, não, foram as chamadas que fizeram em relação a isso, que provocaram tudo isso. Imagina, o pessoal tem e foi exibido e está aí nas redes sociais, nós vamos ter no nosso programa, o exato momento da entrevista onde ele fala tudo aquilo. Não foi chamada nenhuma, não, foi o que ele disse, da maneira que ele disse, que acabou provocando a reação de indignação do público. E quando ele fala disso, é assim, 2 piscadas e ele já vai para o lado dele, dos tweets, das mensagens, dizendo, ele assume que ele era tudo aquilo mesmo, e agora ele diz que ele mudou. Então prova pra gente, João Vicente, olha, se você teve a intenção de ofender, se você não teve a intenção de ofender, na prática ofendeu e magoou o público, né? Pode ser que o Silvio nem dê a mínima para esse tipo de coisa, mas o público tomou as dores com toda certeza. Você sentiu o peso da mão do público, né? Deu para sentir direitinho. Então peça desculpas, faça uma retratação, fala assim, olha, eu não tive mesmo a intenção, ou eu tive e me arrependi, desculpa, Silvio. Sabe, é tão simples esse tipo de coisa. Aprende com o Raul Gil. O Raul Gil não quis ofender os coreanos, os japoneses, as crianças e os meninos que foram cantar no programa, mas o pessoal se sentiu ofendido. O que ele fez? Ele falou, me desculpem, gente, não teve a intenção, mas me desculpem, porque o mais importante é isso. Não interessa se você tem razão, você não tem razão. Interessa é cuidar do estrago, né? Se as pessoas se sentiram magoadas, é chegar e falar, pô, meu, desculpa, não era a intenção. Eu me expressei mal, ou eu exagerei, ou eu pensava tudo isso mesmo, só não imaginei que fosse magoar tanta gente. Tem tantas maneiras de se, pelo menos amenizar uma situação, ou tentar deixar as pessoas menos magoadas, ou reconhecer um erro, do que ficar tentando justificar de outra maneira. Eu era assim, agora eu não sou, tenho orgulho do que eu sou, orgulho do que você é, pode ser, você tem todos os motivos, ninguém te conhece melhor do que você. Agora, que aquele episódio provocou um resultado extremamente negativo, provocou. Então não adianta querer encontrar desculpas, adianta chegar e falar, pô, gente, ó, não valeu, realmente, seria tão pouco e seria eu acho que não só um momento de humildade, de reconhecer um erro, isso também é maturidade, mas muito mais de respeito a um profissional que é um ídolo no país inteiro. Você goste, você não goste, né? Você reclama de determinadas coisas, a grande parte do público não reclama, não. Então eu acho que em respeito a eles, caberia muito bem, seria muito ético, inclusive, um pedido de desculpas, algum tipo de retratação, não essa retratação oficial, formal, um discurso, não. Né? Ontem seria muito legal estar em casa, estar entre amigos, o pessoal lá dando uma força, carregando ele no colo, porque é normal que esteja abalado mesmo com a reação do público, mas reação a uma coisa que ele provocou. Mas custava chegar e falar, não, olha, eu acho mesmo, ele é ótimo, isso, aquilo. Desculpa, Silvio, só. Entendeu? Acho que seria muito importante, porque esse desculpa seria para todo o público brasileiro que ama o Silvio há muitas décadas. O pessoal falou, o Silvio não é Deus. Claro que não é Deus. Eu falei isso aqui, né, na segunda-feira, sei lá que dia, eu não sei nem que dia da semana eu tô, apenas de queda de energia mesmo, de acabou a bateria, não dá.
tô cansada, estafada, tipo assim, e vou tirar uns dias de folga. E são poucos dias, na verdade. Hoje é terça-feira, né? Então é quarta, quinta, sexta, aí ela junta com o fim de semana. Na segunda, segundo o que ela falou, a Ana Maria tá de volta. Vamos ver esse trecho que realmente deixou o pessoal, o público fiel da Ana e que assiste todos os dias o programa, bastante impactado. E depois a repercussão que isso teve nas redes sociais também foi bem grande, porque é isso que eu tô falando desde o começo. Uma surpresa danada, ninguém esperava por essa. Vamos lá. Aí, Lorzé, nós temos que contar pra vocês o seguinte. Eu e o Louro, o que aconteceu? Como vai... Que foi, Louro? Nós fizemos agora? Não fizemos nada, Louro. Eu quero contar que eles vão ter visita aqui de amanhã até sexta-feira. É rapidinho também. Não é? Dá tempo nem ter saudade. Que a gente vai fazer uma outra coisa, entendeu? E aí, a partir de amanhã, quinta e sexta, os meus amigos, nossos amigos, Zeca Camargo e a Patrícia Poeta, vão assumir os trabalhos aqui. E vocês vão ficar em ótimas mãos. É mesmo, cuida bem deles pra nós até. Cuida direitinho, tá? Na segunda a gente tá de volta, com energia renovada, que a gente acabou a bateria. Você sabe quando acaba a bateria? Às vezes acaba mesmo. Tem dia que acaba a bateria, então viemos numa batida muito forte, aí nós vamos ficar aí fazendo outra coisa, né? Esse fazendo outra coisa também está dando margem a uma série de comentários e de possibilidades, inclusive que ela esteja gravando alguma outra atração para a emissora, não é? Nada disso é confirmado. Eu acho que pela maneira que ela falou e tão natural, né, ela fala, vamos fazer outra coisa. Aí fica aquele tremendo ponto de interrogação. O que é essa outra coisa? É gravar uma nova atração dela para a Rede Globo? Finalmente vai sair o programa da Ana Maria Braga em horário nobre? É check-up? É o controle do câncer de pulmão que ela já teve ou não? Mas pelo jeito não, pelo jeito de repente, né? Acabaram as férias de julho para o pessoal. Ela veio trabalhando esse tempo todo, então agora tirar 3 diazinhos e mais o final de semana de folga, e ela mesma falou, aí a gente volta com a bateria renovada. Acabou a pilha, acaba de verdade, né? E quem tem programa diário sabe muito bem disso. É complicado, gente, é um desgaste todos os dias, por mais que você goste de fazer o seu programa. E no caso dela, eu acho que está bem claro que seja isso mesmo. Espero que a semana que vem, se ela tiver surpresa... Muito boa tarde, Brasil. Começando mais um Otávio é Sua aqui na nossa Rede TV. Hoje tem Felipe Campos na roda da fofoca. E dentro da nossa roda ele faz o quadro dele, o quadro dos bafões, dos famosos aí. Você vai conferir. Daqui a pouco também o Thiago Rocha, no nosso Tá Sabendo, aqui com a gente na nossa roda para discutir todos os assuntos. E haja assunto de ontem para hoje, hein? É uma bomba atrás da outra, realmente. Aliás, começar a nossa primeira página hoje falando de uma coisa que ninguém esperava. Eu também fiquei muito surpresa, acho que todo mundo até agora, não é? Com o comunicado da Ana Maria Braga, hoje cedo no Mais Você, dizendo que a bateria dela acabou e que ela ia tirar essa semana de folga, que ela ia se afastar, ela volta na semana que vem, isso foi o que ela deixou dito, e a partir de amanhã ela já não está no Mais Você. A partir de amanhã, Zeca Camargo e Patrícia Poeta vão substituir a Ana Maria Braga enquanto ela tira esses dias, que ela diz que é para fazer outras coisas. Ela não especificou também o que era, só disse que é para fazer outras coisas e recarregar a bateria. A Ana disse que vinha pegando numa batida muito forte e que tem hora que a pilha acaba realmente. Mas assim, ela vem de uma fase tão boa, né, cheia de memes, de acontecimentos engraçados, cada hora, né, eles bolam uma coisa diferente para ela fazer no programa, e assim, tá todo mundo gostando muito, o programa tá aí super assistido, sempre foi sucesso na verdade, e de repente vem essa história, amanhã ela não tá no Mais Você. E assim, ninguém tá sabendo de absolutamente nada, né? O pessoal tá achando que ela veio realmente de uma batida muito forte em termos de trabalho, veio numa marcha muito acelerada por conta do Superchef, não é? E depois ia ter Superchefinho, essa coisa toda, porque ela fazia o programa ao vivo e ainda gravava o Superchef, e isso pesa realmente. Você pegar 2 jornadas de trabalho não é fácil, tudo bem, é durante um período, mas é um período suficiente para te deixar
com o estoque de energia lá embaixo, não é? E a Ana sentiu isso, né, e disse isso e preferiu se afastar, pediu aí uns dias de folga para a emissora e é claro, não é, que a Globo não iria dizer não. Então, tá todo mundo assustado, né, falando, nossa, será que é algum problema? Mas ela deixou claro que não tem nada a ver com os problemas de saúde, pelo menos, né, ela deixou isso claro, não citou assim com essas palavras, mas o que ela falou foi... Mas eu falei um dia depois que tudo isso aconteceu, estava falando, nenhum artista, nenhum está acima da crítica. Ninguém, absolutamente ninguém é obrigado a gostar desse, daquele artista, por mais ídolo que ele seja, por mito que faça história, não sei o quê. Não, porque as pessoas são diferentes, viva a diversidade. Agora, respeito é fundamental, isso com certeza. Gostar ou não gostar do trabalho, mas reconhecer a dimensão que ele tem e o significado que ele tem para grande parte ou para a maioria do público, e no caso do Brasil, né, a gente tem ídolos unânimes que vão de Silvio Santos a Roberto Carlos, a Ayrton Senna, forever, né? Eu acho que isso tem que ser levado em conta. Mas o pessoal se acha moderninho, descolado, nata da humanidade, mentalidade 1000 anos à frente e acha que pode tudo. E não pode não, ninguém pode. Na verdade, isso era bom ele começar a sentir. E acho que começou, né? Porque a reação se fez presente, a mobilização também. Isso eu achei extremamente positivo. Acho que para o Silvio, se ele já sabe disso, soube, se deu importância, se não deu, uma coisa que deve ter sido um carinho no coração dele, foi essa reação do público, porque realmente foi muito intensa, foi muito forte, fez até com que ele se retirasse das redes sociais. Acho que ele volta, né? Mas tudo bem. Boa tarde, boa Felipe tarde. Campos, tudo bom? Boa tarde, boa Thiago tarde, Rocha, gente. Boa tudo tarde, bom? Sônia, boa tarde, tudo Felipe. em Boa paz tarde, aí, pessoal. viu? Só para fechar, alguma coisa a acrescentar? Acho que esperto ele é, ele tentou sair se esquivar entendeu? 2 segundos ali rapidamente Silvio, ele né? foi. E assim, e uma outra coisa, me estranha o Marcelo Taz, um comunicador do peso do Marcelo Taz, não conseguir entender como é que se faz uma manchete. Uma manchete é, você pega a frase mais tudo ali, né? escabrosa, a frase mais curiosa, a frase que chama mais atenção e coloca. E de fato, na entrevista do João Vicente, a frase que mais chamou a atenção foi justamente essa. Então, não tem por que ficar assustado, Tati, porque você, já é do negócio há muito tempo. Ontem ele estava meio assim, em cima do muro, porque quando a Suzana Vieira, que era a convidada de ontem, espremeu o Taz na parede, falando, eu odiava o CQC, vocês, né, foram falar que eu posei para Playboy e mostraram uma vaca na capa, como é que se faz esse tipo de coisa? Falou um palavrão, por que vocês não mostram um homem? No caso, ela citou o Tarcísio Meira, que também tem idade. Por que uma mulher nesse caso? Aí ele falou, mas eu só assistia isso, eu não aprovava esse tipo de coisa.